Nossa aula. O áudio está ok para vocês? Para mim aqui tá beleza. Ah, né? Vídeo também está normal, não é isso? Normal, normal. Bom, show de bola. Maravilha. Então, como a gente já tinha sinalizado na aula passada, hoje a gente vai dar continuidade. E aí é meu processo, né? Tendo dúvida, vocês podem interagir comigo aí via chat, ou até mesmo abrir o áudio sem problema nenhum, pedir permissão, a gente para aqui, vocês aí comentam, faz suas observações, suas colocações, que é sempre muito importante a participação de vocês, né? Trazendo seus cases, trazendo suas experiências, enfim. Nós temos algumas aulas ainda pela frente, né? Temos pelo menos mais umas 14 aulas, né? Nós estamos apenas na segunda. E essas próximas 14 aulas, 14 não, mais de 14, na verdade, né? Eu queria ver com vocês até da possibilidade de a gente ter algumas aulas também no domingo, tá? Dependendo da disponibilidade de vocês. Mesmo horário também. Se vocês tiverem disponibilidade, coloca no chat aí. Eu posso, ok, para essa chamada aqui do domingo também. Né? Próxima quinta-feira a gente tem aula. E aí eu queria ver se a gente conseguia ter aulas mais próximas, né? Tipo sábado, domingo, quinta. Sábado, domingo e quinta. Então, a proposta é nos sábados, aos sábados, domingos e nas quintas. Carlos disse que por ele tudo certo, tranquilo, né? Alan também disse que está ok. Então, acho que não vai ter problema, né? E aí, se todos forem de acordo, até o final da nossa aula, alguns ainda talvez não cheguem, né? Talvez a Carla chegue aí, então a gente bate o martelo e aí amanhã já dá pontapé, tá? Amanhã já faz mais uma aula amanhã. E aí na quinta-feira a mesma coisa. E aí vamos seguindo assim, porque aí fica mais próximos os dias de nossa aula. Bom, galera, continuando aí né, a caracterização do petróleo, como a gente bem comentou com vocês, né? A proposta do nosso treinamento, nosso curso aqui é do poço ao posto. Então, assim, primeiro vamos entender quem é o petróleo. Desde a aula passada a gente já falou sobre isso, já falou sobre a sua composição, já falamos também sobre as impurezas e, para tanto, nós vamos dar continuidade hoje sobre essas impurezas, daí a gente vai aprofundando. Na aula passada a gente parou aqui em compostos organometálicos, né? Esses compostos organometálicos são materiais metálicos, né? Da tabela periódica, que fazem parte da sujeira que vem, até porque o petróleo ele fica dentro de um domo, né? Domo, para quem não sabe, uma espécie de gruta, né? Uma grande cratera, onde, em tese, esse petróleo ele fica armazenado ali. Aí ele vai passando por processos, né? De transformação até a sua maturidade. É aquela coisa de, como a gente falou na aula passada, né? Ele vai maturar até chegar no seu estado de produção. Está apto a ser extraído. Muitos poços, na aula passada eu nem comentei, mas o processo de DTM, que a gente chama, né? DTM, que é desmontagem, montagem e transporte, desmontagem, montagem e transporte. Para cada 14 poços perfurados, apenas um é produtivo, 13 são, é, são secos, né? São espaços vazios, ou seja, não é um poço de petróleo. Então, isso aí é através do abalo sísmico e outras técnicas também é utilizado. Eles fazem
o próprio ultrassom também, eles fazem a identificação do poço e a certeza de que realmente ali existe é uma probabilidade, não é, em tese, uma certeza que ele vai ter petróleo, né? Existe um forte indício, né? Por conta dos geoquímicos, geofísicos, que fazem análise, né? Do solo, e aí ele determina se ali, de fato, você tem a presença do ouro negro. Mas é uma expectativa. Como eu falei, para cada 14 poços que são perfurados, apenas um poço é produtivo. Então, imagine aí o custo altíssimo que se tem na medida que você começa a perfurar, né? E aí o que ele chama de DTM, que é desmontagem, montagem e transporte. Então, você desmonta, monta toda a estrutura para iniciar o processo de perfuração e depois a parte de desmontagem e transporte, e aí vai migrando de ponta a ponta, né? E é interessante que o custo que se gasta nesse processo é muito elevado, porque você tem que pagar mão de obra, você tem que pagar almoço, alimentação, transporte, os recursos que não são nada baratos, mas em compensação, quando você encontra um poço produtivo, ele por si só paga todas essas 13 tentativas que foram tentativas frustradas, né? Então, apenas um poço perfurado e produtivo, ele vai produzir entre 15 e até 30 anos produzindo surgente e não surgente. É, apresentação aqui, ó. Na forma de sais orgânicos, né, os metálicos eles são dissolvidos, o metálico dissolvido na água emulsionada ao petróleo. Depois você tem um composto complexo concentrado nas frações mais pesadas do petróleo. E aí você encontra lá o ferro, o zinco, o cobre, o chumbo, o molibdênio, né? E assim outros, né? Da cadeia, né? Lá na tabela periódica. Você tem cromo, você tem a própria prata, né? O mercúrio, o sódio, o níquel, o vanádio e por aí vai. E aí você tem também os indesejáveis, né? Os indesejáveis são aqueles que contaminam, por exemplo, os catalisadores, né? Ou seja, catalisa aí a formação de ácido sulfúrico em meio aquoso. E você tem os concentrados nas situações mais pesadas do petróleo também. Então, de fato, são impurezas que não são do agrado, né, digamos assim. Somente o enxofre, que está contido em toda a parcela, em todo o processo, ou seja, está intrínseco ali ao petróleo, então é uma parcela realmente muito difícil de ser retirada. Você tem também aí, dentro dessas impurezas, você tem as resinas, né? E tem os asfaltenos. Eles se apresentam em forma molecular, né? E são moleculares grandes, de estrutura semelhante com a alta relação carbono-nitrogênio, contendo enxofre, que é extremamente prejudicial e danoso, o oxigênio em uma parcela bem menor e o nitrogênio. Daí, chamado de hidrocarboneto, porque a predominância é hidrogênio e carbono. Mas você tem a presença também do nitrogênio e do oxigênio. É claro que é de menor participação, mas tem. Tem também aí os asfaltenos, né? E primeiro tem as resinas, né? Que se encontram dissolvidas no óleo. Tem solubilização também fácil. Tem os colóides, né? Que são os asfaltenos, são colóides, ou seja, eles se encontram dispersos na forma de colóides. E tem também aí os concentrados nas frações mais pesadas do petróleo. Tem os oleofóbicas, né? As impurezas oleofóbicas, elas se apresentam na forma aquosa, salina, conhecida como água de formação, que acompanha o petróleo na jazida, ou seja, essa água de formação é aquela que é chamado de oleofóbicas, pelo fato de ela não se misturar, né? Elas são immiscíveis na presença do óleo,
se separem do gás também, mas pelo fato de se manter tanto tempo dentro do poço, a alguns centenas de metros ou quilômetros abaixo da superfície da Terra, ele acaba criando aquela água, né? Aquele aspecto aquoso, né? Aquela água parece tipo como se fosse uma água lubrificada, né? Daí ele chama de água de formação. Por que água de formação? E aquela própria água que é tirada do próprio poço, por ela ter uma densidade maior, ficar na parte mais profunda do poço. É uma impureza, ela é fluida, né? Porque aí ela é composta por água, sais, sais minerais dissolvidos dos tipo o brometo, por exemplo, o iodeto e o cloreto, além do sulfeto. E tem também a parte sólida, né? A parte sólida desse oleofóbica é a argila, areia e alguns sedimentos, né? Ou melhor, e sedimentos, né? Para ser mais específico. Eu trouxe aqui mais ou menos a fração, né, que caracteriza aí os parâmetros, onde você tem no processo a destilação, que é a primeira forma de você separar os constituintes básicos do petróleo, né, as frações do petróleo. Tem curvas de destilação característica, que são gráficos que interpretam aí a temperatura pelo volume percentual de material evaporado. Você tem os hidrocarbonetos presentes na amostra analisada, função das faixas, né, de temperatura, obviamente, e dos materiais destilados. E aí a classificação ela mostra aqui, nessa amostra, você tem esses cortes e frações que são predominantes no petróleo. Quando você começa no processo de transformação, no processo de fragmentação ou destilação, propriamente dito, com temperaturas aí menores que 33 graus Celsius, em tese aí, na temperatura ambiente, você tem a fração dos butanos inferiores, que são aqueles gases, como eu falei, né? O petróleo vai entrar na torre, na parte intermediária, um pouco superior ali do meio da torre, na sua forma de gás, né? Gasoso. Ele passa por um processo, como eu falei na aula passada, de uma retorta, que é chamada de um forno tipo retorta, e o petróleo entra no meio da torre, a parte pesada desce, a parte leve sobe, e aí vai se decantar e se condensar nos pratos superiores. E os gases, né, que são aí os butanos inferiores, ele vai para a parte superior e vai sair com forma de gás mesmo, direto para armazenamento. Na temperatura que varia entre 33 e 105 graus, você tem a primeira parcela da gasolina. De 105 a 158 você tem a nafta, que dentro da nafta você tem querosene, você tem gasolina, você tem aí os polímeros, monômeros, etc. 158 graus a 233, você tem o querosene, né? De 233 a 427 graus, você tem aí o gasóleo, tá? Que é o petróleo do seu estado gasoso, né? E você tem, como a gente chama de gasóleo, mas é porque uma fração do petróleo que fica mais ou menos ali no meio da torre, né? No meio da torre, um pouquinho no meio da torre, um pouquinho para baixo. E aí você vai dar origem aí aos óleos combustível, né? Aos óleos lubrificantes, etc. Tal. E mais que 427 graus, maior que 427 graus, você tem aí o resíduo da primeira fase de fracionamento, né? Que é a destilação fracionária, onde o resíduo ele depois vai passar por um processo controlado de aquecimento para haver aí o que a gente chama de craqueamento catalítico, ou antes do craqueamento catalítico você tem também aí a destilação a vácuo, e depois vem os processos subsequentes que a gente vai ver mais para frente. Aqui é a curva de destilação, como ele foi bem colocado, né? Aqui você tem a temperatura, essa temperatura de ebulição está em Fahrenheit, né? Aqui a gente precisa converter para Celsius. E aqui o percentual volumétrico acumulado, né? Esse aqui é dado em valores de metros cúbicos, obviamente. Então, a curva de destilação do petróleo, LEFA, de 1985, né? Aí, 2005, que foi da onde eu busquei essa fonte. Aqui é a parte de resíduo, né? Aqui eu tenho a parte de gás,
gasóleo. Aqui eu tenho a parte de querosene, aqui a parte de nafta, aqui embaixo você tem a parte de gasolina, e aqui você tem o butano e os inferiores, que são os gases, né? Eles trabalham aí na faixa de 4 a um ato de carbono. Então, é o petróleo no seu estado mais bruto, mas no seu estado também gasoso. Então, você tem aqui, ó, é o percentual volumétrico, 10, 20, 30, 40, 50, 60, até 100%. Então, você tem aqui, ó, de 10% aqui, praticamente, nessa faixa de 10, né? De 0 a 10, mais ou menos aqui, você começa a ter os butenos, ou melhor, os butanos e os mais leves. Você tem aqui, nessa faixa de 100 a 200 Fahrenheit, você tem a gasolina. Até 300 você tem, ou seja, de 200 a 300 você tem o nafta, e assim por diante, né? 300 a 500, a 400 e pouquinho você tem o querosene, e daí, a partir de 500, você tem o gasóleo, que é o chama de gasóleo pesado. E lá para cima, 800 a 1000 Fahrenheit, você tem aí o resíduo, que é aquela parte mais densa, pesada do petróleo. Aí você tem a curva de. E lembra que aqui eu falei da curva de destilação, né? E ainda na sequência aqui, ó, o rendimento básico em querosene de dois diferentes tipos de petróleo, quando a gente fala de cruz, né? A gente fala cruz, é o petróleo cru. Então, a gente está falando de rendimento em querosene, de dois diferentes tipos de petróleo. Então, você tem dois tipos de petróleo aqui, duas curvas de dois petróleos, né? Onde você tem, na verdade, você tem duas fases, né? Digamos que aqui eu tenho óleo pesado, aqui eu tenho óleo leve, e aqui você tem, ó, a primeira curva aqui que fala da temperatura e o volume acumulado de um óleo pesado e aqui de um óleo mais leve, né? De A a B, entre 310, 320 até 480, mais ou menos graus, você tem aí o óleo pesado. E aqui, entre 300 e 400 também, só que um volume muito maior. Aqui eu tenho um volume menor e aqui eu tenho um volume maior, né? Desse óleo mais pesado, desse óleo mais leve, eu tenho um volume bem maior, né? Principalmente do mais leve, né? Sabe que o mais leve eu tenho aí um pouco maior. Aqui eu tenho 16% a mais, aqui eu tenho 18% a mais, isso comparando um com o outro, né? E aí, para ficar mais ilustrado, para vocês entenderem até melhor, eu trouxe aí a torre de destilação, não com todas as suas frações, mas aquelas mais interessantes, aquela mais importante, que tem valor comercial mais significativo, digamos assim. Então, a torre atmosférica, ou destilação atmosférica, ou a torre de fracionamento primário, que é a primeira, é o único equipamento que recebe o petróleo do seu estado bruto, é a torre de destilação fracionária. Depois aí vem os resíduos gerados, né? Então, o resíduo gerado aqui vai para uma torre de destilação a vácuo, depois outros processos que a gente vai ver. Ela é normalmente a etapa inicial da transformação realizada em uma refinaria de petróleo, né? Após o processo de dessalinização, que é a retirada do sal, depois o pré-aquecimento, para o óleo bruto entrar na destilação, ou seja, na torre. E nesse diagrama aqui, você tem os tipos dos produtos esperados, né? E o seu destino. Então, vamos lá. Como eu falei lá, os butanos e inferiores, né? Que são os gases. Então, aqui é o gás de petróleo, é o próprio GLP que a gente usa aí, é o gás de cozinha. Tá? Então, aqui eu tenho o butano inferiores, que é o processamento de gás. Aqui você vai para a unidade de processamento de gás natural, o PGN, mais conhecida como UPGN, unidade de processamento de gás natural, onde esse gás ele é beneficiado ou não. É por isso que tem alguns fabricantes de gás aí, algumas distribuidoras, digamos assim, fabricante de gás não existe. Distribuidora, o que é que elas fazem? Algumas pegam o gás mais trabalhado, aquele gás beneficiado, que vai ter um valor agregado maior, e obviamente ele vai cobrar um preço maior. E tem aquele gás que não tem um tratamento devido, não teve aquele beneficiamento. Não sei se você lembra aí, mas antigamente, quando começou alguns tipos de fornecedores diferentes,
né? A gente conhecia muito a Brasil Gás, muito famosa o Brasil Gás. Depois veio aí a Butano, depois Nacional Gás Butano, você deve lembrar desse tempo, desse período. Depois veio Ultragás, depois Minagás, e aí vários outros, inclusive com aqueles botijão com a cor diferente. Lembram vocês do Butano? É o gás butano, não sei se você lembra. O butano era o gás mais sujo que tinha. Sujava a panela ficava com aquelas cinza, quando ele estava terminando, ficava aquela cinza preta, né? A dona de casa não gostava muito, porque não sou dona de casa, mas donos de casa também. Na época era mais barato, você comprar ele muito mais barato do que o gás beneficiado, como Ultragás, Brasil Gás e outros. E você tinha o butano, que era um gás mais barato e fazia o mesmo efeito. No início era maravilhoso, mas no finalzinho ele começa a queimar também a sujeira que fica no fundo, né? Por ele não ser um gás beneficiado como é os outros. Então, nesse caso, ele tinha essa diferença de preço. Aí você tem de 33 a 105 de temperatura, você tem a gasolina, né? E essa gasolina depois vai entrar para uma composição da gasolina automotiva, de 105 graus a 158 de temperatura na torre. Cada fração dessa aqui de temperatura e cada fração dessa tirada aqui é um prato, né? Essa torre de destilação fracionária, ela é formada por pratos, né? São pratos e borbulhadores. O que são borbulhadores? É como se fosse uma boca, como se fosse uma tubulação, um tubo com uma tampa de garrafa em cima, né? É que a gente chama de borbulhadores. Então, na medida que esses gases eles iam emanando, iam evaporando e subindo, eles iam passando por esses borbulhadores, né? E aí esses borbulhadores eles ficavam realmente vibrando, né? Ele trabalha vibrando, porque chama aí pela passagem do gás até ele chegar ao seu ponto de condensação. E ali ele condensa, fica no seu estado líquido e é direcionado para o armazenamento, né? Saindo da própria torre. Então, você tem aqui a nafta, aí na nafta, tem aqui que a gente chama de reforma catalítica, né? Dessa reforma catalítica, você tira gasolina, você tira benzena, chileno, menos, chileno, benzeno, chileno, e outros polipropileno, poliuretano, não sei o que e tal, que são produtos oriundos dessa nafta. E você tem aí uma composição de materiais, né? Que vai dar origem aí a uma série de monômeros e polímeros, né? Como, por exemplo, politetrafluetileno, polipropileno, poliuretano. Então, é uma composição química, né? Onde você tem vários monômeros que aí se vai se combinar para formar o que a gente chama de polímeros, que vai dar origem aí à cadeia dos plásticos, das espumas e de outros produtos também que a gente nem faz ideia, né? Como entra também na parte de alimentos, na parte de medicina, na parte medicinal, perdão, na parte medicinal, na produção de remédio, na produção de perfume, na fabricação de plástico de alta, baixa e média densidade. Enfim, o muito que a gente tem hoje ao nosso redor, ele tem alguma coisa que veio do petróleo, né? Praticamente quase tudo que a gente hoje consome tem alguma coisa de petróleo ali, né? Então, assim, é um impacto muito grande a nível de produtos. Temperatura que varia de 158 a 233, nós temos aí o querosene, né? O querosene, que é o hidrotratamento. Nesse caso aqui, o querosene ele vai ser direcionado para o processo de hidrotratamento, para daí dar origem, né, ao próprio querosene de aviação, né, que é o querosene utilizado nas aeronaves, e o querosene convencional também. Voltando aí a nafta, né? A nafta também você consegue tirar algumas parcelas de gasolina, de querosene, etc. 233 a 343, ou seja, 233 a 343 graus Celsius, você tem aí o gasóleo leve. Esse gasóleo leve ele vai para uma composição do combustível destilado.
Tem também o gasóleo pesado, que vai da fração vai da temperatura de 343 a 427. E aí vai para o processo de craqueamento catalítico. Nesse caso aqui, ele vai ser submetido a alta temperatura, temperaturas que são controladas, e essa temperatura controlada vai fazer com que haja o craqueamento, ou seja, a quebra dessas cadeias pesadas do petróleo em cadeias mais leves, ou seja, você vai quebrar, craquear essa cadeia de carbono pesada, tornando ela mais leve, para daí você extrair novos produtos também de excelente qualidade. Craqueamento catalítico, também chamado de pirólise. E temperaturas acima de 427 graus é o riso, desculpa, é o resíduo, perdão, é o resíduo atmosférico, né? Que é a borra do petróleo, ou seja, é o lixo, aquele resíduo, que você vai flechear, né? Então vai para o fleche. Você vai para o fleche e lá ele vai sofrer aquecimento controlado para daí você também retirar algumas. Aí você vai ter outras cadeiras que você vai ver mais na frente, algumas outras, outro método de processamento. O grau API, que muita gente não conhece, o grau API, API, para quem não conhece, é o Instituto Americano de Petróleo. Uma amostra de petróleo, e mesmo suas frações, ela pode ser ainda caracterizada pelo grau de densidade API, né, que é dado pelo símbolo grau API do Instituto Americano de Petróleo, na American Petroleum Institute. Definida por grau de API, vai ser 141,5 dividido pela densidade específica do produto, menos 131,5. A densidade específica do material é calculada tendo-se como referência a água, como fluido padrão. Obviamente, quanto maior o valor do grau API, mais leve é o composto. Por exemplo, pode-se ter o asfalto com 11 graus API, né? O óleo bruto pesado, 18 graus API, óleo bruto leve, 36 graus API, nafta, 50 graus API, e a gasolina, 60 graus API, como ele falou, né? Quanto maior o valor de grau API, mais leve é o composto. Então, a gasolina, que é mais leve, porque tem 60 graus API, a nafta vem na sequência como 50, o óleo bruto com 36, o pesado com 18 e o asfalto com 11. Beleza? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Se quiser usar o chat aí, pode botar, tá ok? A gente segue. Quer perguntar alguma coisa também, a hora é essa. Alan, Carlos, Emílio. Pô, tá tranquilo, meu irmão. Beleza, deu pra entender sim, cara. Beleza, tranquilo. Emílio também deu ok aqui. A Carla, que acho que ela não vai poder participar hoje, né? Mas deixa eu ver se na próxima aula, amanhã, ela participa. A API, né? No caso aí, a norma Instituto Americano de Petróleo, uma amostra de petróleo ela pode ser classificada segundo o grau de densidade, API, como segue. Petróleo leve, acima de 30 graus API, né? Ou seja, maior que 0,72 gramas por centímetro cúbico. O petróleo médio, entre 21 e 30 API. E os petróleo pesado, abaixo de 21 graus API, ou seja, menor que 0,92 gramas por centímetro cúbico. Você tem também o enxofre, né? O teor de enxofre da amostra tem-se a seguinte classificação para o óleo bruto. É o que ele chama de petróleo doce, né? Sweet, que tem um teor de enxofre aí menor que 0,5% da sua massa. E você tem os petróleos ácidos, né? Soul, que tem um teor de enxofre maior que 0,5% em massa. Então, isso aqui são parâmetros ainda de caracterização do petróleo. A acidez TAN, que é o número total de acidez, TAN significa número total de acidez, ele mede o índice de acidez naftênica, expressa na quantidade CO, em miligramas, né?
necessária para retirar a acidez de uma amostra de 1 grama de óleo bruto. O OP é o fator proposto pela Universidade de Óleos e Produto, né? Que chama de UOP, definido por raiz cúbica, do ponto de ebulição médio molar em graus Rankine, né? Dividido pela densidade de 60 a 60 Fahrenheit. Aí você tem aqui mais ou menos a predominância do tipo de petróleo. O OP maior ou igual a 12 é um petróleo predominantemente parafínico. O OP menor ou igual a 10 é um petróleo predominantemente aromático. E com OP igual ou menor que 11,8 é um petróleo de caráter naftênico. Então você tem aí o petróleo de base parafínica, aromática e naftênico na sua composição. Aqui eu trouxe para a gente ter mais ou menos uma ideia do grau PI das correntes nacionais de petróleo. Tá? Então aqui nós temos aqui vários poços de petróleo, né? Eu não coloquei os estados aqui, mas alguns aqui eu lembro. Aqui é a composição, né? É o grau PI, que vai de 0 a 60 graus. Então você tem aqui, ó, o campo de merluza, na bacia de Campos. Ele tem aí próximo de 60 graus, então é um óleo de boa qualidade. Na sequência aqui você tem aqui próximo de 50, Urucu, no coração da Amazônia, eu comentei para vocês. O baiano, né, aqui lá na região ali do Recôncavo, ele está aqui na faixa de 30, 37, 36, mais ou menos, né? E assim por aí vai. Tem o Ceará, no mar, tem Albacora, Rio Grande do Norte, uma mistura. Então você tem aqui, ó, Jubarte, Merlin, né? Espírito Santo, Marne Sul, Barracuda, Cabiúnas, o Sergipano, por exemplo, está na faixa aqui, ó, de quase 30 também, 28, mais ou menos. Então, esse é o grau API das correntes nacionais de petróleo, ou seja, das regiões onde se tem petróleo, produção não é produção, mas exploração e uma concentração muito grande de petróleo, certo? Aqui também aqui eu estou me referindo ao grau PI, aqui é o teor de enxofre, tá? Bom, para a gente falar disso aqui, eu vou deixar para a gente dar continuidade amanhã, já que a gente vai ter aula amanhã. Na nossa aula de amanhã, a gente vai falar um pouquinho sobre o teor de enxofre, acidez total e o fator de caracterização com o OP. E a STEC dá continuidade também, beleza? O que é que vocês acharam da aula? Coloca no chat aí, nós vamos ficando por aqui na aula de hoje. Amanhã a gente dá continuidade ao mesmo tema, beleza? Alan, Carlos, Emílio, tranquilo? Carlos colocou show de bola, Alan, ótima aula. E Carlos, beleza, tudo certo. Galera, então eu vou ficando por aqui. Tenham vocês uma boa noite de sábado, um bom descanso. Espero que tenham gostado de fato. Amanhã que se conta às 8 horas. Tudo bem? Valeu. Abraço, boa noite para vocês. Amanhã, mesmo horário, 20 horas. Tchau, tchau. Valeu, Abraço. professor. Valeu, boa noite para vocês aí. Boa noite a todos aí. Valeu, queridão. Abraço. Abraço.